Lucinda Pinto, o que a gente viu desde ontem, e apesar dessa bagunça aqui com as telas, mostra que a gente está numa situação de difícil solução. E o que o governo anunciou hoje no relatório de despesas e receitas não me parece ser solução, é muito mais sintoma do que está acontecendo, né? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Eu diria mais, esse bloqueio, no fim das contas, é o mínimo que se espera, não que isso seja uma boa notícia, bloquear essas despesas de um governo que já está precisando investir em tantas questões, tantos aspectos que a gente tem trazido. A questão é que, para cumprir o arcabouço fiscal, não tinha outra solução senão fazer esse bloqueio aí de despesas. No fim das contas, o que é, de alguma forma, até triste, assim, o mercado respirou aliviado pelo simples fato do governo ter mantido o arcabouço fiscal, porque começou a haver até uma preocupação com a possibilidade dele fazer uma adaptação, fazer uma flexibilização aí das regras para acomodar esse aumento de despesas, esse aumento de gastos aí. E o cenário, fica mais desafiador ainda para frente, pensando que a inflação deve ser mais alta, as projeções estão apontando aí taxas bem mais altas aí em 2027, em 2028, e isso vai continuar pressionando as despesas obrigatórias, embora a arrecadação continue muito forte agora, mas caso a atividade econômica perca atração ou a gente deixe de ter essa arrecadação extraordinária do petróleo, então a situação fica mais difícil, o desafio de cumprir aí essa meta fica cada vez maior. O governo até reconhece ali que tem uma arrecadação muito forte, por isso não foi necessário fazer um contingenciamento, mas ao mesmo tempo o número do aumento do gasto com o BPC, esses 14 bilhões, e o INSS é algo que mostra que tudo que o governo anunciou relacionado a essas duas iniciativas parece que não está dando resultado, será? Será que dá para ter essa leitura? Assim, por que essas contas continuam crescendo nesse ritmo? Pois é, acho que tem um ajuste ainda a ser feito, né? E é importante dizer que a arrecadação ela continua crescendo, de alguma forma também por conta desse cenário aí de petróleo mais valorizado, que está aumentando de fato, contribuindo para aumentar a arrecadação. O problema é que o governo já se comprometeu a gastar uma boa parte aí dessa arrecadação extraordinária com essas subvenções todas. Fica essa dúvida, assim, qual é o limite de fôlego que o país tem de carregar uma arrecadação tão alta para bancar esse gasto todo. Então, Naka, como você falou aqui há pouco, né, como a Moody's sugere, tem que ter algum tipo de reforma, tem que ter alguma alteração aí nessa dinâmica de aumento de receita, senão a gente não vai dar conta, né? Senão não existe meta fiscal cumprível, né? Possível se não houver algum ajuste mesmo. E falando aqui um pouco sobre a visão do ministro Dario Durigan, que trouxe ontem, antecipou aqui para a CNN esse bloqueio de gastos, o que um pouco preocupa é uma visão de que, de fato, esse caminho está tudo certo, né? De que esse gradualismo é sustentável, quando a gente está vendo com preocupação aqui essa evolução aí da dinâmica da relação dívida-PIB. Ontem ele chegou a falar que essa dinâmica fiscal proposta pelo governo vai levar o país a reaver o investment grade. Isso é muito improvável, né, com a projeção aí de evolução da relação dívida-PIB. Então é um cenário realmente preocupante. De um lado, números que mostram esse quadro fiscal bastante frágil e, de outro lado, um governo que não reconhece essa evolução, né? Olha para esse quadro ou diz que enxerga uma situação controlada. Da conversa de ontem do ministro da Fazenda, o que você destacaria, assim? Porque me parece que o ministro está muito seguro dessa estratégia para as contas públicas e não vê um risco iminente, assim. Ele acha que está na trajetória correta e que o esforço empreendido atualmente aparentemente seria suficiente. Essa avaliação te parece adequada? Olha, a gente mesmo questionou o ministro sobre as taxas de juros de longo prazo. Você mesmo citou especificamente o juro real, né, que é o pago pelas NTNBs, ali perto de 7%. Esse número fala por si, não é um número razoável e
esse nível de juro de longo prazo, ele realmente explica uma atividade muito fraca, essa quantidade de problemas com as empresas, a inadimplência de companhias, quadros de recuperação judicial, e isso tudo pode se agravar, porque a gente imaginava que haveria algum alívio, né, daqui para frente. E mesmo que a eleição, de alguma forma, sinalizasse para um cenário um pouco mais tranquilo do ponto de vista fiscal, mas a gente hoje não tem nenhum cenário nesse sentido. Então, realmente, essa ideia de que está tudo sob controle, eu diria que os números, olhando para a curva de juros, não é isso que o mercado está dizendo. E quero reiterar aqui, que foi algo que a gente colocou também para o ministro, o mercado é quem financia o governo. O mercado, no fim das contas, não se trata aqui de uma visão ideológica, de uma opinião, se trata de alguém que está emprestando dinheiro para o governo e que está bancando essa dívida alta que a gente carrega. Esse juro real de 7 ele é impraticável porque matematicamente você não consegue pagar a conta, né, ao longo do tempo. E é muito curioso de observar que o ministro ele tem muita confiança de que o que está se executando agora vai conseguir levar a uma situação de controle da trajetória da dívida, mas ignorando o impacto que a própria política econômica gera nos juros, né? Exato. Porque o juro não é uma variável controlada pelo ministro da Fazenda, mas que é intrinsecamente relacionada e resultante das decisões que se tomam naquele prédio. Claro, por uma simples razão. O governo coloca dinheiro na economia, esse dinheiro na economia vai gerar mais inflação e o juro não consegue, não pode ser reduzido por conta desse quadro. É simples assim. Tem outras... Claro que é um pouco mais complexo, né? Do que isso que eu estou dizendo aqui, mas de um jeito simples de compreender. Sim, mas é isso mesmo, né? Você gera demanda, o governo está incentivando a demanda no momento em que a inflação impede a queda do juro. É isso. E ele insistiu, ele voltou a afirmar que o juro alto não é fruto de gasto alto. É uma questão histórica, uma estrutura de muitos anos na economia. É verdade, a gente tem várias questões, indexação, existem vários aspectos realmente estruturais que atrapalham, né, o processo de corte de juros. Mas a verdade é que muitos gastos públicos, e a gente está estimando, o mercado está estimando um gasto adicional aí para este ano entre 150 bilhões de reais e 200 bilhões de reais, as contas, as estimativas variam aí nessa margem. Quer dizer, isso em juros? Gastos para sustentar, gastos do governo para sustentar o PIB, né, a economia. Isso tudo se reverte em consumo, não tem outro jeito, né? Não tem outra explicação. Agora, Naka, tem uma questão que essa negação, digamos assim, nessa postura de afirmar que não é um problema do gasto do governo, isso é uma coisa que preocupa bastante. Quer dizer, parece que é como se ele estivesse dizendo ali que não, vamos dobrar a aposta, o caminho é esse mesmo. E é um caminho muito perigoso. E tem uma questão que é o seguinte, hoje o governo está conseguindo fazer ali cumprir suas metas fiscais à base, de novo, de um aumento de arrecadação. No momento em que a economia desacelera e essa arrecadação chega no limite, né? A gente tem empresas quebrando. Né? Então, a gente pode ver, por exemplo, uma reversão do cenário de petróleo e aí a receita vinda de exportação, de royalties da Petrobras, tudo isso diminui. Então, como é que a gente faz? Então, a gente fica muito dependente aí, vai ter que inventar novos impostos, novos IOFs, o que vai precisar ser feito para fechar essa conta. Então, esse é o perigo da estratégia também que o governo está adotando. Já não basta apenas entregar um número ali da meta e achar que o problema está resolvido. Exato. Lucinda Pinto, obrigado pela conversa. Bom fim de semana. Para você também.